Olá, meu povo, seja bem-vindo, bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do momento que você está acessando esse vídeo, seja bem-vindo ao projeto Patrimônio Cultural Anápolis. Esse projeto, que é uma realização da Taon Soluções Criativas, é apoiado pela Secretaria de Integração Social, Esporte, Cultura e Lazer do município de Anápolis e recebe recursos provenientes da Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020, a Lei Aldir Blanc. Bem, esse projeto nasceu com a iniciativa, com a intenção de contribuir para o debate acerca do patrimônio cultural aqui no município de Anápolis. E, é claro, para tratar desse assunto que é tão rico, tão vasto, eu me juntei a duas pessoas que eu muito admiro e que vai contribuir e fazer esse bate-papo acontecer, trazendo mais informações sobre esses bens aqui da cidade. Então, por favor, se apresentem e sejam muito bem-vindos, Zé Fábio, Andresa. Acho que primeiro as damas, então, por favor, senhora Andresa. Eu sou Andresa Rigo Abrantes, arquiteta e urbanista, especialista em patrimônio, direitos culturais e cidadania, mestre em preservação do patrimônio cultural, sou pesquisadora e produtora cultural aqui em Anápolis, faço parte do CONFICA, que é o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Anápolis, e faço parte também do Núcleo Gestor de Planejamento do Plano Diretor, da Comissão de Avaliação de Parcelamento do Solo e sou conselheira no gestor do Fundo Municipal de Habitação e do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, pela Prefeitura. Entusiasta das artes e da cultura e, claro, uma apaixonada por patrimônio cultural. Fico muito feliz de estar aqui com vocês dois. Eu também. Que currículo, hein? Que apresentação, Não, eu fiquei agora né? até sem graça. Agora eu não sei nem o que eu vou falar diante do currículo desse. Mas, como tem que fazer as apresentações, o meu nome é José Fábio da Silva, nome relativamente bem comum. Sou historiador aí de formação, também escritor. Sou professor também para sobreviver, né? Porque como diz aquele velho ditado que é bem verdadeiro, quem não sabe ensina, então eu sobrevivo dando aulas e tudo mais. E fiz o meu trabalho de dissertação, minha dissertação de mestrado, em cima da história de Anápolis, basicamente a mudança cultural que aconteceu entre as décadas de 30 e 50 aqui na cidade de Anápolis. E estou aqui justamente por causa disso. Maravilha. Muito obrigado pela participação, pela presença. Esse projeto só existe dessa nossa união, né, desse nosso interesse comum. E eu também preciso fazer uma pequena apresentação, é óbvio. Sou produtor cultural, economista, especialista em políticas públicas e dinâmicas territoriais e também especialista em processos e produtos criativos. E acho que é importante a gente começar esse bate-papo contextualizando alguns conceitos que são centrais na discussão sobre patrimônio e que extrapola, é claro, né, a questão dos bens específicos que a gente vai falar, que é sobre o município de Anápolis. Existe toda uma teoria, um estudo, né, um processo que foi construído há muito tempo e que a gente vai contextualizar nesse primeiro vídeo. Então, a gente, quando pensa patrimônio e quando vai falar sobre esse assunto, falar sobre tombo de bens, bens materiais, imateriais, o que é o conceito do patrimônio, enfim, tudo isso é o que a gente vai falar nesse primeiro momento. Importante a gente destacar que esse projeto nasce então com essa intenção de contribuir no debate acerca do patrimônio e que a gente vai fazer essa contribuição, ao menos é a nossa intenção, contribuir de maneira menos formal, fora de um enquadramento, de uma estética, de uma questão mais academicista, técnica, né? A gente quer fazer isso no âmbito de um bate-papo, por isso estamos juntos aqui para falar e para provocar reflexões a você que está assistindo. Tudo de uma maneira espontânea, realmente num bate-papo à mesa com amigos. E acho que você, Andresa, pode começar falando para a gente um pouco sobre o que é a palavra patrimônio. Então, antes de qualquer coisa, é bom a gente lembrar que a noção de patrimônio como a gente conhece hoje, né?
passou por muitas mudanças no mundo, como tudo, né, na vida. E ela continua se modificando. A palavra patrimônio vem do latim, patrimônio, e significa herança do pai, ou seja, né, o que é deixado para os herdeiros. Para falar dessa trajetória, como a gente conhece hoje, eu vou usar como base uma cronologia que foi feita pela Lia Mota e a Maria Guedes no âmbito do programa de mestrado do IFAM. Então, eu vou falar de forma resumida os principais acontecimentos desse caminho. Eu vou precisar ler, porque é muita data, mas essa cronologia ela traz o ano de 1788 como marco inicial, mas existem possibilidades que essa preocupação já existia há muito tempo. Alguns pesquisadores trazem referência do século III a.C., então é antigo, né? Mas seguindo a ideia dessa cronologia, então, por volta do ano de 1788, o arquiteto J. Wyatt promove campanhas de restauração nas catedrais inglesas. E ele começa a alterar o estilo arquitetônico de algumas. Então, daí surge essa preocupação, né, de preservar. Em 1790, durante a Revolução Francesa, é criada em Paris uma comissão de monumentos para inventariar e gerenciar os bens móveis e imóveis. E nesse contexto é usado pela primeira vez o termo monumentos históricos. Em Roma, nesse período, aconteceram as primeiras obras de restauração do Coliseu, não nesse período, mas sim mais para frente, 1807, e em 1819, a restauração do Arco do Tito. E eu acho que é mais ou menos nessa época, a época que Napoleão começa a fazer algumas coisas na França. Exato. Na verdade, se a gente for pensar o mundo contemporâneo, na verdade, parece até que é algo fixo, né? Mas é impossível a gente pensar muito contemporâneo sem pensar a Revolução Francesa. Quase tudo, você pode ver, quase tudo que você vai ver tem a Revolução Francesa no meio, porque ela foi um marco, né? Mudou a política, mudou a concepção. Primeira vez que um rei foi julgado pelo povo, foi condenado à morte. Então, de fato, foi uma mudança que, na verdade, foi até uma revolução meio forreca em parte, porque ela foi fracassada, né? Que depois entra o Napoleão como imperador e todos aqueles ideais vai pro brejo. Mas o interessante é que, junto a isso, tinha a Revolução Industrial. E aquele período foi um período que começa todas essas mudanças drásticas em relação ao tempo. Algo que até alguns historiadores chamam de aceleração do tempo. O ser humano começa a ver assim, o tempo como se o tempo estivesse correndo cada vez mais rápido. E de fato estava. É um período que vai ser inventado o trem de ferro, no século XIX vai vir o automóvel, um monte de coisa. Então, as distâncias começam a se encurtar. O mundo começa a ficar cada vez mais pequeno, justamente porque começam a surgir veículos cada vez mais rápidos. E junto com isso, vão surgir novos materiais de construção, porque qualquer tipo de monumento, ela vai estar ligado com os materiais disponíveis no local para ser construído. Então vai surgir o ferro, alguns séculos, algumas décadas depois o concreto e tudo mais, e isso começa a modificar as cidades começam a crescer. Há também aquela mudança, o início, pelo menos dentro da Europa, onde a população rural começa a mudar cada vez mais para as cidades. Então vai ser a primeira vez assim, na história em que as cidades, os centros urbanos vão ter muito mais gente morando, pelo menos na realidade europeia, do que a zona rural. Então, esse tipo de modificação, ao mesmo tempo que cria essa ideia de mudança, ela também vai criar também essa ideia de conservação em alguns determinados monumentos, justamente por causa disso. Se tudo está mudando, o que fica em relação ao passado? Lembrando também que, no caso do século XIX, ele é conhecido como o século da história também, né? Justamente porque foi nesse período que essa ideia de historiografia mais técnicas, com técnicas específicas de estudo, procurar conservação de documentos para você poder saber exatamente o que aconteceu no passado, ela também vai surgir nesse período. Então, simultaneamente, vai acontecer essa espécie de contradição. O mundo está se modificando excessivamente e, simultaneamente, existe uma preocupação por parte de alguns historiadores e estudiosos e tudo mais em conservar algumas coisas. E entra a ideia do Napoleão, porque foi nesse período em que houve uma espécie de boom, um interesse muito forte pelo Egito. Porque foi nesse período que o Champollion ele vai descobrir a chamada Pedra de Roseta, que basicamente era literalmente uma pedra em que tinha uma lei, não sei exatamente o que a lei falava, em 3 idiomas. Aramaico, o antigo idioma lá daquela região que hoje a gente chama de Oriente Médio, mas o termo é meio complicado. Estava em grego e estava naqueles hieróglifos egípcios. E daí é que aquela escrita egípcia tinha se perdido com o tempo. Houve a presença macedônia, houve a presença romana no Egito ainda antes de Cristo. Depois veio, depois de Cristo, o cristianismo, que chegou e mudou totalmente aquelas crenças religiosas e aquilo acabou sendo apagado. E aí esse sujeito vai descobrir, vai traduzir, vai conseguir retraduzir
tudo que estava escrito naquelas paredes. E, simultaneamente, quando tem interesse por alguma coisa, o que acontece? O pessoal começou a, qual é o termo para isso? Saquear. Saquearam o Egito inteiro. Tem um desenho antigo de um navio quase afundando com a cabeça gigantesca sendo levada para a Europa. Então, a Europa começa uma tradição de séculos, que ainda hoje continua, de pegar coisas de determinados países e levar para a Europa para conservar. E isso aí começa todo incidente. Então, tem esse lado bom e o ruim, né? Tem um lado bom, que é esse interesse realmente manter determinados elementos do passado, e esse lado ruim, que é de, infelizmente, pegar coisas de uma cultura, justamente porque é aquele sentido de que nós sabemos mais, somos mais eruditos, são nós que vamos cuidar bem, e acaba levando boa parte disso para a Europa. Um processo violento, Isso. né? Que acontece na condição de um grupo com Sim. mais... Exploração, né? Tanto que é até simbólico, acho que nos anos 50 ou 70, eles levam depois a múmia do Ramsés de volta para o Egito. Ele é recebido com honrarias e tudo mais, quer dizer, o corpo do Ramsés. Mas começa todo um processo assim, de discussão sobre se a Europa teve ou não teve o direito de levar aquelas coisas para aqueles museus europeus. E ainda hoje, diversos museus, principalmente no Egito e outras partes do mundo, ficam brigando com a Europa, querendo reaver O direito, né? Aí entra para tudo, maias, astecas. Muitos desses materiais que nós vemos em livros estão em museus europeus e os seus respectivos países estão tentando buscar de volta. Maravilha. Certo, então isso é realmente um momento que marca a nossa civilização de mudanças, né? E, Andresa, seguindo como você traz, por aí começou essa intenção de preservar, né? Como foi isso, Isso, oficialmente, né? oficialmente? Então, em 1837, é criada a Comissão dos Monumentos Históricos na França, e no decorrer desse tempo vão sendo criadas comissões e sociedades de proteção às edificações, nesse momento era visto edificações apenas, né, em alguns países europeus. Com isso, começam a ser realizados congressos para estabelecer critérios, né, para intervenção nesses monumentos. Em 1887 é promulgada a primeira lei francesa sobre os monumentos históricos. A partir daí, outros países europeus vão criando suas leis próprias nesse sentido. Em 1913, tem uma lei francesa que institui o Serviço dos Monumentos Históricos. Seria o avô do IPHAN na França, né? Uhum. O IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é nosso órgão de referência na preservação do patrimônio. Mais ou menos nessa época, no Brasil, o escritor Alceu Lima e o advogado Rodrigo Melo Franco, que é um nome importante para o IPHAN, viajam para Minas Gerais e descobrem o barroco, né? Manifestando interesse em preservar aquilo que eles estavam vendo. Em 1920, então, é elaborado um anteprojeto de lei de defesa do patrimônio artístico aqui no Brasil, em especial dos bens arqueológicos, por Alberto Schild, que é um arqueólogo que trabalhou no Museu Histórico Nacional, que foi fundado em 1922. Em 1923, o deputado Luiz Cedro apresenta um projeto de lei com o objetivo de organizar a defesa do patrimônio, mas não é aprovado na Câmara dos Deputados. No outro ano, um outro deputado também apresenta um projeto de lei que é para evitar esses saques, né? Para evitar a retirada de obras artísticas do país, mas também não é aprovado. Então, assim, existia uma certa resistência ainda, né? Pelo menos aqui no Brasil. Nesse meio tempo, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral e outros intelectuais paulistas, né, do modernismo, estão viajando por cidades mineiras e reconhecendo a arte colonial. Enquanto isso, Lúcio Costa também visitava a cidade de Minas, fazendo levantamentos arquitetônicos das edificações. Em 1925, foi formada uma comissão em Minas Gerais e ela propôs medidas de defesa dos monumentos históricos do Estado. E é essa comissão que apresenta um esboço do anteprojeto da Lei Federal de Proteção do Patrimônio, que também, na época, não foi aprovado. Luta, né? Mas eu acho que tem muito a ver com o próprio contexto do período, porque vamos lembrar o seguinte, no início do século XX, 1905, 10, foi quando houve toda aquela reforma do Rio de Janeiro. Era aquela ideia de, vamos europeizar Progresso, né? Mudar tudo. Então, foi aquele período em que boa parte da população mais pobre foi exposta àqueles cabeças de porcos, né, dos cortiços que tinham na região, foi empurrado cada vez mais para as periferias, para os morros, e simultaneamente houve aquela mudança da capital, onde o Rio de Janeiro, inspirado em Paris, né? Paris ainda era referência, estava começando a ter um pouco de mudança
em relação ao que seria a referência cultural mundial, mas Paris ainda era referência, pelo menos para o Brasil, excessivamente, né? Porque depois da independência, o Brasil fugiu da influência portuguesa e foi buscar em outro local, e acabou sendo Paris que, de fato, teve uma importância crucial naquela virada de século. E o caso é que, como que um local que está defendendo tantas mudanças, e não só em termos de monumentos, vamos pensar, por exemplo, na saúde. O Oswaldo Cruz lá, ele teve uma dificuldade gigantesca para instituir uma coisa básica para a vacinação da varíola. E mesmo provando que houve uma diminuição drástica de mortes, ainda assim ele tinha dificuldade. Então, era um período em que muitas mudanças estavam acontecendo e, simultaneamente... Querer barrar em um certo nível, né? Essa modernização, sim, também assustava. Porque a ideia da mudança estava em alguns interesses específicos, principalmente na parte econômica. A ideia de modernização estava em quê? Vamos mudar as cidades, torná-las mais agradáveis, vamos espalhar trilhos por todo o país para poder ter mais fluxo, para poder ter mercadorias. Ou seja, é aquele foco que não mudou muita coisa, que é a economia, né? Vamos preservar a economia, depois a gente vê o que é saúde, depois a gente vê o que é cultura. Então, aquele negócio. A ideia era manter o dinheiro e, se sobrasse um tempinho, sei lá, mexer com as outras coisas. Preocupava com isso. E isso provavelmente, não sei dizer exatamente, mas provavelmente era a ideia desse pessoal. Porque vamos pensar que mesmo os modernistas lá paulistas, que é a problemática dos modernistas paulistas, mesmo eles são de um centro em ascensão, né? São Paulo estava se tornando a grande cidade do Brasil naquela época. E se a ideia era modernizar o país, era complicado, então, simultaneamente, enquanto você moderniza, você preservar. Ou o que você vai preservar? E veja que a preservação deles eram coisas específicas, principalmente naquele conjunto arquitetônico de Minas Gerais. Prédios, ou seja, é algo que ainda hoje está na ideia de patrimônio histórico. Quando você pensa em Nápoles, o pessoal fala, mas preservar o quê? Ah, não, aquela estação está atrapalhando lá, devia puxar logo o terminal para lá para a gente ter mais espaço para pegar ônibus. Basicamente é essa, porque o pessoal, quando fala em patrimônio, eles querem algo grandioso. Justamente é isso que chama a atenção aos olhos inicialmente, e esquece que mesmo pequenas coisas, mesmo algo que não é material, é fundamental na formação assim, cultural, social do indivíduo. Né? Trazer uma memória, né, do lugar. Com certeza. Então, continuando aqui, a exemplo dessa comissão de Minas Gerais, a partir de 1926 vão se criando inspetorias estaduais de monumentos aqui no Brasil. Enquanto isso, na Europa, em 1931, é elaborada a Carta Italiana do Restauro, né, que já traz alguns critérios para isso, para uniformizar essas ideias. Em 1932, acontece o primeiro Congresso Pan-Americano, com possibilidade de uniformização, né, das leis de defesa e proteção do patrimônio histórico e artístico das nações americanas. Em julho de 1933, Ouro Preto é elevada à categoria de Monumento Nacional Brasileiro, através do Decreto 22.928. Em novembro do mesmo ano, no Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, na Grécia, é assinada a Carta de Atenas, que é um manifesto urbanístico que tratava da relação cidade-monumento histórico. Você tem alguma coisa para falar da Carta de Atenas ou não? Não, diretamente não. É um documento extremamente importante e é irônico porque era um período em que existia uma preocupação assim, em diversos países sobre essa ideia, né? Vamos pensar que ela surge no mesmo período em que, vamos pensar, a Alemanha nazista está em ascensão. Naquele período eles tiveram uma estética específica do que era, do que deveria ser, assim, do que tinha valor, do que era um ideal artístico. Então veja como que as discussões estavam acontecendo naquele período. Enquanto em alguns locais eles tinham toda essa preocupação sobre pensar novos conjuntos arquitetônicos, né? Logo depois a Art Deco começa a ganhar muita força e tudo mais, né? Acho que até um pouquinho antes, se não me engano. E, simultaneamente, enquanto alguns pensam em preservar determinadas coisas, outras regiões estavam pensando o que era alta cultura. Porque é algo que tem que ser levado muito em consideração, a ideia de preservação, justamente nesse sentido, porque preservar, muitas vezes, tem a ver com o que se preserva. Vamos pensar, por exemplo, igual regimes ditatoriais, por exemplo, como foi o da Alemanha nessa mesma época. Eles criaram toda uma tradição histórica e direcionaram. Então, é muito importante pensar isso justamente por causa disso, porque a ideia de preservação também pressupõe a escolha do que é ser preservado. Você pode destacar determinadas coisas e ignorar outras. Então, é uma discussão extremamente importante e que ainda hoje é pertinente na nossa época. Sim. Em cidades como Anápolis, principalmente, porque você pensa... temos que aumentar a malha urbana em determinadas áreas, mas compensa manter aquele prédio antigo? Até que ponto? E principalmente que hoje tudo tem que ser monetizado, a palavra do momento. Então, se aquilo não tiver pelo menos uma função financeira ali acolá, para que ser preservado?
Então, o cerne dessa discussão ainda hoje é presente quando se fala em patrimônio cultural, e se não é evidente, igual no caso do conjunto arquitetônico de Minas Gerais, por exemplo, ou de Pirenópolis, ou da cidade de Goiás, pensando nos casos de Anápolis, onde você tem um prédio ou outro que ainda foi preservado, aí é que essa discussão ainda ela é relevante sobre o que se preserva, quais são as regras e assim por É uma diante. escolha de uma narrativa histórica elitista, né? Sim, Na Deve maioria ser. das vezes, né? Quem escolhe é quem está lá no poder, então ele quer que as pessoas saibam daquilo que ele quer mostrar, né? E não do... Não, exato. exato. E é interessante a gente ver, porque a Carta de Atenas é de que período? Qual ano? 1933. 1933. E a gente permanece, todas essas questões permanecem centrais nesse entendimento do que vai ser construído, o que é importante, o que, né, vai ser manifestação do poder de quem está em cargos de decisão, de poder. Por quê? Isso começa lá e é a discussão que a gente traz até hoje do que vai continuar sendo construído, não, conduzido como narrativa desde cidade pequena, desde cidade média, mas em qualquer situação, qualquer espaço, vai ter essa alternância de poder e essa construção dessa narrativa. Não é isso? Sim, mas também gera outras coisas também junto com isso, porque, lógico, existe, lógico, uma elite que não é elite, né? Elite quem está na frente, né? Quem está trabalhando que deveria ser elite, que é quem está lá no front de batalha. Mas o caso é que, obviamente, né? A coisa não é tão simples, não é tão preto no branco, mas existem grupos que vão ter determinados interesses. Muitas vezes não a elite em si, mas grupos de intelectuais, eruditos. Mas isso é interessante pelo seguinte, porque chega ao ponto de que se inicialmente você pensa nessa preservação somente em bens materiais, ou seja, que geralmente são, e o que sobrevive geralmente são coisas de alto investimento, grandes palácios, grandes construções, simultaneamente também acaba surgindo os movimentos, as coisas mais populares também. Por quê? Nem sempre as construções assim, da população, assim, digamos, pensando nos mais pobres, coisa assim, ou que pelo menos não tem uma voz ativa em termos políticos, ou não tinha. Nem sempre existe assim, coisas a serem preservadas em grande escala. Mas, simultaneamente, existe toda uma tradição que não está nas paredes, mas está no dia a dia, no cotidiano. E, simultaneamente, enquanto esses grupos começavam a escolher o que deveria ser ou não preservado, começam a surgir outros interesses, que aí depois vai surgir nessa ideia do patrimônio imaterial, o patrimônio cultural, que, É isso. que é até interessante, né? Certos elementos da história não adianta você escolher, tipo assim, isso é o correto na história. Existem certas coisas que estão tão arraigadas na nossa tradição, na nossa cultura, que elas continuam se perpetuando e vão sobrevivendo. Muito mais Coisas forte. boas e, infelizmente, coisas ruins também, Sim. né? Mas é assim que a história acaba funcionando, né? É muito mais forte que a materialidade, né? Que o Exato. concreto. E isso tudo a gente vai falar muito ainda no decorrer dos vídeos, né? Vamos continuar agora, então, na questão dos conceitos e como foi esse começo. Então, a Carta de Atenas é um marco, né? Para esse Isso. começo de documento e de instrução para o É um marco mundial, né? A Carta de Atenas. patrimônio. E aí, em 1934, é criada a Inspetoria dos Monumentos Nacionais aqui no Brasil. E no mesmo ano é promulgada a Constituição Federal, né, de 34, que no seu artigo 148 colocava o Estado como responsável pela proteção dos objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do país. Em 36, Mário de Andrade, a pedido do ministro da Educação, Gustavo Capanema, elabora então o anteprojeto para a criação do Serviço de Patrimônio no Brasil, que depois, né, em 37, é oficializado e vira o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ISFAM. Isso. Que depois vira IFAM, passa por DEFAM, muda de nome, assim, tem uma trajetória mudando de nome, mas é o IFAM de hoje, né? E é publicado o Decreto-Lei 25, que regulamenta o tombamento no Brasil. Parênteses, Show. né? É legal, Tombamento. é bom falar o que é o tombo, né? Tem a galera que acha que tombei, tá uma coisa da Carol Tombar, Conká, derrubar, né? caiu, o que é? A palavra tombamento ela tem sua origem na Torre do Tombo, que era um local do arquivo português. E tombo significa inventário, registro. Esse termo se espalhou, né? E alguns países utilizam ele, como o Brasil. Só que a palavra tombamento ela é utilizada só para bens materiais, móveis ou imóveis. A questão da cultura imaterial a gente ainda vai discutir, mas não se tomba uma festa, por exemplo, né?
Aqui já apareceu, então, 2 novos conceitos que são importantíssimos. O patrimônio material e o imaterial. Isso, que eu vou falar daqui Mais a pra frente, pouquinho. beleza. E o IPHAN, ele possui 4 livros do tombo. Eu falo, a gente sempre vai falar do IPHAN aqui porque é a nossa referência mesmo, nacional, né? Então, tem o livro do tombo histórico, o da Belas Artes, o das artes aplicadas e o livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico. Cabe lembrar que os tombamentos e registros realizados pelo IPHAN são sempre de valor nacional, né? O que o IPHAN, ou às vezes até a população, indica como bens de valor nacional. Os de valor regional ou local são realizados pelos estados e municípios, que é o que a gente vai chegar mais para frente sobre o patrimônio cultural de Anápolis. Aqui na cidade. Se você quiser me interromper alguma hora, Não, lembrar de tranquilo. alguma coisa, fica à vontade, tá? Voltando para a trajetória, em 1940, o Código Penal brasileiro prevê pena para atentados contra o patrimônio. Então, né, a gente vê que o negócio fica mais sério, né? E em 45, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, tem a criação da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, que é um grandíssimo marco, né? É legal que você vê que as coisas realmente surgem a partir da necessidade. Ou seja, a gente destruiu metade da Europa. O que, Foram que a gente as vai duas fazer guerras, agora? Com a guerra, né? O que, que a gente vai fazer agora? A gente fala, não, vamos criar um órgão para poder manter um ou outro prédio em pé. Deixa eu ver, eu acho que agora é importante, né? Sim, mas é interessante que mesmo em situações de guerra, existem, pelo menos por parte de alguns, sei lá, líderes, esse interesse em não atacar determinadas Sim. regiões. Tem umas regras. No caso da né? Europa, infelizmente, em alguns casos não teve jeito, mas, por exemplo, se não me engano, se eu não estiver enganado, tem um local que eu acho que fica na França, onde eles preservam as medidas oficiais, os metros e tal. Existe o quilo oficial, que, lógico, com o tempo ele muda de peso, porque perde massa, segundo a ciência, não sei como funciona. Mas o caso é que existe uma referência que foi criada posteriormente, acho que na época da Revolução Francesa. E dizem que quando o Hitler invadiu a França, ele falou para não tocar naquela região, que era algo importante, que aquilo ali era algo... Então, mesmo em períodos de guerra, a guerra não é algo, apesar de ser catastrófica, existem, dependendo assim de como é o pensamento de cada líder, existe pelo menos uma ideia assim do que pode ser destruído, do que pode ser atacado, do que deve ser Respeito. Tem preservado. Sim, umas regras, né? Isso. Tinha a recomendação de Haia, era uma que falava sobre isso. exato. Que em períodos de guerra, algumas localidades tinham que ser preservadas e às vezes acontecia de se respeitar mesmo. Nem sempre se respeitava, mas muitas vezes. Um exemplo interessante, que entra de novo na questão quase material. O Fritz Lang, que era um famoso cineasta alemão, que aderiu ao nazismo. Quando os russos invadiram lá a Berlim, tinha um sujeito lá da Rússia, um general, um tenente, não sei, ele era, pelo menos é uma história que contam, né? Que era muito fã dele. Aí ele falou, quando viu que era a casa do Fritz Lang, ele colocou um negócio lá, falando para ninguém molestar nem mexer com o sujeito, que ele era um grande artista e tal. Porque, lógico, quando o pessoal invade, ele sai destruindo tudo. Aí disse que o sujeito pediu para não mexer lá naquela, não mexer lá com o Fritz Lang, lá que apesar dele ter aderido ao nazismo, ele ainda assim era um grande artista. E de fato ele produziu. Eu acho que era o Fritz Lang mesmo, espero que eu não tenha falado o nome errado. Então, em 1962, é escrita a Recomendação de Paris, referente à proteção de paisagens e sítios. Então, a gente vê que aqui a noção de patrimônio vai se estendendo, né, se ampliando. Antes era edificação, objeto, móvel, agora ela já estende para paisagens, né, conjuntos urbanos, enfim. Em 1964 tem a criação do ICOMOS, que é o Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios, e eles elaboram a Carta de Veneza, com especial atenção aos contextos nos quais os monumentos se inserem. Então, é o entorno, né, do bem tombado também se torna importante, né? Não mais apenas a edificação. Em 1970, tem a assinatura aqui no Brasil do Compromisso de Brasília, para envolver os estados e municípios na preservação do patrimônio cultural, que até então tinha essa preocupação, mas era bem situada assim, no Pernambuco, eu acho que tinha, né, em Minas Gerais, Pontual, na Bahia, né? era pontual. O que era evidente aos olhos. O que era mais visto assim. Nessa época, em 1970, que a diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico é transformada em Instituto e aí vira o IPHAN. Depois disso, ele ainda mudou de nome, mas depois voltou para o IPHAN.
Em 72, durante a Conferência Geral da Unesco, é aprovada a Convenção relativa à proteção do patrimônio mundial cultural e natural. Então, expande mais ainda. Mais, né? Agora natureza também entra nisso, né? E aí tem uma discussão depois sobre como preservar isso. A gente vai chegar numa das nossas oficinas, a gente vai falar sobre isso. Então, assim, antes a palavra patrimônio vinha acompanhada das palavras histórico ou artístico e, posteriormente, passou a ser chamado de patrimônio cultural, o que englobaria, então, toda a gama de possibilidades de invenção, né, de criação humana. Em 1973, é criado o Programa de Integração de Reconstrução das Cidades Históricas no Brasil, o PCH, e para dar apoio a trabalhos que beneficiassem a preservação cultural em escala estadual e municipal. Em 75, no Brasil, é criado o Centro Nacional de Referência Cultural, sob a presidência de Aloysio Magalhães, e eu acho que nesse momento que começa a se pensar, não ainda com o nome de patrimônio imaterial, mas se pensar sobre essas coisas intangíveis, né? Em 79, é assinada a Convenção do Patrimônio Mundial por 80 países dos 5 continentes, incluindo o Brasil. A partir de 80, as cidades brasileiras, algumas cidades, começam a ser inscritas na lista do Patrimônio Cultural Mundial da Unesco. Em 84 foi tombado, aí tem alguns marcos importantes. Em 84 foi tombado um terreiro pela primeira vez no Brasil, que é o terreiro Casa Branca do Engenho Velho, tombado como patrimônio nacional. E isso rompia com essa visão mais elitista do patrimônio, né? Inclusive, houve muita gente que não tinha interesse que isso acontecesse, tanto conselheiros do IPHAN como a sociedade, porque até então eram igrejas, por exemplo, de locais religiosos, igrejas católicas apenas, né? Então, em 84, teve uma quebra aí. É um marco também, muito relevante. Isso. O terreiro, ele fica em Salvador. E ele foi tombado no livro do tombo histórico, arqueológico, etnográfico e paisagístico. Em 88 é promulgada a Constituição e ela traz no artigo 216 sobre patrimônio cultural brasileiro, dessa vez diretamente, né? E ela inclui bens de natureza material e imaterial. Então, pela primeira vez oficialmente, vem a Constituição abrindo ainda mais esse conceito do patrimônio agora para o imaterial. Mas só no ano de 2000 que é instituído o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial pelo Decreto 3.551. Em 2001 é feita a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, que marca uma nova ética, da Unesco para o século XXI. Em 2002, o primeiro bem cultural imaterial inscrito no livro do Registro dos Saberes do IPHAN foi o ofício das paneleiras de Goiabeira, em Vitória. E aqui, então, outro parênteses, né? O que é o registro? Se para a edificação existe o tombamento, para o bem de natureza imaterial, existe o registro e o inventário. Com o Decreto 3.551, são previstas novas formas de proteção, entendendo a cultura também como algo impermanente agora, que é essa questão do bem imaterial. O edifício tem como você manter ele, fazer restauração, manter ele daquele jeito que ele sempre foi. A cultura imaterial, que é manifestação cultural, um modo de fazer, ela depende exclusivamente das pessoas que fazem aquilo. Então, assim, como a cultura mesmo, ela é impermanente. E aí o IPHAN organiza esse patrimônio imaterial em livros também, que são 4 livros, os livros de registro, que são dos saberes, das celebrações, das formas de expressão e dos lugares. Então, os bens materiais são protegidos por meio do tombamento e os imateriais por meio do registro. Eu acho que é válido a gente destacar que com essas instruções agora, mais específicas pro imaterial, a gente só contextualizar também a questão do material móvel e imóvel, Porque o imaterial, por exemplo, não tem como
técnicas de preservação e restauro e tal. O imaterial vai falar dos modos de fazer, né? A como uma relação ali de um grupo ela acontece. Então, só para ficar um pouco mais claro, vamos falar do móvel e o imóvel. Tá, então, ou do material e imaterial. Do Eu acho móvel e imóvel do material, Aham, e aí isso fica muito claro como o imaterial é muito diferente, aham. né? Eu acho que isso facilita a gente dando exemplos, né, do Isso, que é. exatamente. Então, sim, como patrimônio material, a gente tem os bens móveis, que são mobiliário, O fotografias, quadro, é, né? Um obras de cerâmico. arte, documentos, objetos arqueológicos, peças e objetos do patrimônio ferroviário. E também, tipo, peças mesmo. Uma peça de um trem, né? De uma Maria Fumaça, é patrimônio também. E temos os bens imóveis, que são conjuntos urbanos, paisagens, natural ou não, né? Sítios arqueológicos, edificações, as linhas férreas e os imóveis do patrimônio ferroviário. Como patrimônio imaterial, a gente tem música, modos de fazer, né? Como fazer um tipo de comida. Isso é um modo de fazer. Ou como fazer a panela, né? Das paneleiras de goiabeiras, né? Que tem todo um... É quase que um ritual, né? Elas têm uma maneira de fazer. Então, isso entra. As práticas, as celebrações, as manifestações, festas, linguagens e, assim, uma infinidade de invenções que, né, não são materiais. Não são tangíveis. Mas é importante também a gente lembrar que não existe um sem o outro. Boa. Uhum. Durante um tempo era só o material, mas eu acho que também dá para entender isso, né? Porque não acho que quem criou essa coisa do material queria excluir o imaterial, mas eu acho que isso, o processo que foi levando a ter consciência disso também, né? E a pensar sobre isso, assim. Não podemos crucificar porque antes era só edificação. Acho que foi a maneira de se começar e foi um processo mesmo, uma evolução de pensamento. Então, a igreja, por si só, a igreja, né, de Ouro Preto, por si só, ela não ela tem a importância dela, mas ela precisa das pessoas para ter a importância dela, né? Ela precisa do sineiro para fazer o sino tocar. Então, assim, o imaterial está dentro do material também, e o material está dentro do imaterial. Quando na festa, por exemplo, eu tenho o figurino, cavalhadas, né? Tem os figurinos, tem os instrumentos. Então, sim, o patrimônio, por isso que ele é patrimônio cultural. Essa divisão de material e imaterial, eu enxergo como uma coisa para facilitar o entendimento e as formas de proteção. Exato. E não mais para separar um patrimônio do outro. Por isso que ele se tornou patrimônio cultural, porque ele engloba material e imaterial. Show. Essa é a minha visão. Um avanço de construção de conceito até, né? Um avanço Exato. intelectual. Porque não dá para separar. Né? Não dá Exato. para separar. Tem muito a ver com a forma como a nossa sociedade vê o tempo, ou vê como ela se relaciona. Porque é um contexto que acaba se construindo justamente em relação a esse conjunto de mudanças que nós estávamos falando, assim, que falamos anteriormente. Então, à medida que você percebe essa mudança drástica e vê que determinadas coisas estão se perdendo, você começa, então, a refletir aquilo de uma forma totalmente distinta. E isso não é novidade, assim, dentro da história da humanidade, mas da maneira como se construiu é. Porque vamos pensar, por exemplo, ó, a Bíblia Sagrada, por exemplo. Durante séculos, a Igreja Católica não permitia a tradução para outros idiomas porque ela achava que aquilo era uma palavra fixa que, se fosse traduzida, seria alterada. Perderia, Ou né? seja, é um conjunto, era uma tradição daquele período. Uma época que via a história de uma forma totalmente distinta, né, do que nós vemos hoje. Em relação a esses aspectos materiais, tem a ver justamente então, também com essa relação do tempo. Inclusive, tem um conjunto de historiadores, mas tem um historiador francês chamado François Hartog, que ele tem uma teoria muito interessante sobre isso, que ele fala que patrimônio histórico e mesmo a ideia de preservar o meio ambiente, mais do que uma preocupação com o passado e com o meio, também é uma espécie assim de característica da nossa época, que ele até chama de presentismo. Porque o que ele fala? Baseado em outros teóricos, ele fala o seguinte, olha, até mais ou menos a época da Revolução Francesa, industrial,
as coisas mudavam muito pouco. O que você aprendia até os 18 anos, você ia até os 60 e não precisava aprender praticamente mais nada. Hoje, à medida que a Revolução Industrial avança, você tem que aprender cada vez mais coisas novas, cada vez mais coisas surgem. Vamos pensar na nossa geração, nós somos relativamente jovens. E, tipo, a gente viu a ascensão, pelo menos no meu caso, especificamente. Eu vi a ascensão da internet, eu vivi numa época que existiam heróis na rua e hoje não existe. Ou seja, a coisa muda extremamente rápido na nossa época. Extremamente rápido. Muito, muito rápido. Os últimos 2 anos. Os O últimos 2 ritmo anos, que tá acontecendo as coisas. Então, e isso veja, é crescendo desde lá da Revolução, né? isso. Esse tempo vai sempre encurtando de necessidade de mudança, de novidade. Então, à medida que as coisas mudam, começa então a pensar também até que ponto a gente pode deixar, até que ponto a gente pode perder fragmentos do nosso passado. A ideia da cultura de como conceber uma panela de barro, por exemplo, em termos práticos, ela não serve para a nossa época. Por quê? Porque nós conseguimos encomendar uma rapidamente, existem meios que fazem muito rápido. Entretanto, existe uma importância naquilo. Se você vê a importância existe. Não tem nem que ser provada. Se você percebe a importância naquilo dali, você só já mostra que há uma certa carência em manter água, há algo que você não quer perder, a própria ideia do patrimônio, o que sobra de cada período, o que vai restando para a gente em cada época. Então, pensar o patrimônio histórico é justamente também essa relação com o tempo, como nós modificamos o nosso espaço, como nós pensamos o mundo à nossa volta. E esse Hartog, ele fala que, a partir da Revolução Industrial, essas coisas, há essa aceleração, todo mundo só pensa em futuro, é a época da utopia. O século XX pode ser resumido pela palavra utopia. Tanto naquele pensamento mais de esquerda socialista, onde eles achavam que ia acabar com a desigualdade social e que ia ter o fim da luta de classes, etc., que não deu em nada, tanto do ponto de vista dessa utopia, né, liberal, em que o ser humano que se esforçasse ia conseguir dinheiro e todo mundo ia se dar bem, porque se o mercado se regulava sozinho, se todo mundo trabalhasse, ou seja, eram utopias. Só que as 2 guerras, mostrou que isso não é bem assim que funciona. Toda a tecnologia, apesar de ser francamente evolutiva, a gente vê a evolução dela, ela também tem consequências muito drásticas na nossa vida. E justamente por isso que esse historiador fala que a gente vive na época do presentismo, porque o ser humano modificou tanto seu espaço em tão pouco tempo que ele começa a se preocupar em frear um pouco, em diminuir. Daí essa importância de dar o presente e essa importância da conservação. Vamos conservar o patrimônio histórico para a gente não perder nosso passado, para a gente ter uma referência do que aconteceu antes, para a gente não ficar só com registros imagéticos e não mais perceber aquele espaço. Vamos preservar a natureza não só porque a gente vai destruir o planeta se não fizer isso, mas também porque nós temos o controle sobre isso. Se nós destruímos, nós também temos que ter esse controle. Então, essa preocupação que surge, e deveria ser uma preocupação de todos, infelizmente não é, pelo menos de governantes, mas essa preocupação, ela acaba se tornando cotidiana. Já está intrínseco da gente, mesmo quem não se importa diretamente com patrimônio natural ou com natureza, ele vai ter aquilo arraigado em si. Não por acaso a gente vive numa época em que muita gente gosta do campo, mesmo quem não, a pessoa vive em cidade, não, Sim. O campo é bom, ar puro, eu posso ficar tranquilo. Isso é uma característica da nossa época. Nós começamos a perceber o nosso espaço de uma forma distinta, com preocupação com o que a sociedade vai fazendo, que é algo assim, é necessário. O ser humano gosta de conforto, gosta de mudança, mas, acima de tudo, ele gosta da zona de conforto, ele quer se sentir seguro. É tipo o paradoxo do servidor público, ele quer um emprego e não mude. Exatamente. A nossa vida é isso, a gente quer mudança, a gente quer se divertir, mas a gente quer um terreno seguro. E a nossa época, então, a ideia de patrimônio, de conservação do meio ambiente, está regada justamente nisso. Nessa ideia de que essa mudança rápida tem que, assim, ser pensada. Tem não que ter uns limites, né? Não tem que parar, mas, simultaneamente, tem que ser pensado em como é feito, tem que ser algo bem racionalizado, porque o ser humano, como diria o grande pensador lá espanhol, Ortega y Gasset, ele não tem natureza, ele tem história, ele é puramente cultura. É isso que faz a gente, assim, se relacionar uns com os outros. E se não houver essa preocupação em manter, uma preocupação realmente real, com regras certinho, nós criamos regras porque o ser humano vive a partir de regras. Mesmo quem quebra a regra precisa dela. Até para você quebrar uma regra, você precisa de uma regra. Então é algo que é necessário para a gente. Então essa preocupação é uma preocupação realmente vital para o ser humano. A história é vital, a cultura é vital. Então, a partir do momento que essas preocupações existem, é algo assim magnífico em termos assim, da própria história humana, justamente porque estamos num período em que já é possível mandar o homem para o espaço, mudar o espaço de uma forma extremamente rápida, mas simultaneamente existe essa preocupação no que mudar, o que tem de herança que a gente tem que conservar, e que é algo assim que é característico e muito bacana assim, no ser humano, essas duas coisas.
Muito bom. E isso tudo Filosófico. me faz pensar e enxergar até uma relação numa mudança ou num desenvolvimento mais completo da noção de valor, né? Com a modernidade, vem uma grande valorização do econômico, do monetário, né? E isso marca todo um período em que a gente, cada vez mais, eu acredito, está perto de uma mudança de civilização. A gente vai chegando agora e a gente está revendo o que precisa ser valorizado, né? Então vem não somente o valor econômico, o valor cultural, o valor social, o valor ambiental, né? E se a gente for pensando, eu pelo menos vi essa relação quando a gente estava conversando aqui, de que a aprimoração dos conceitos e da discussão sobre patrimônio, até chegar nos bens materiais e imateriais, vai mostrando essa ampliação dessa percepção de que o que está sendo preservado, ele é sim um material, ele vai contar ali o retrato de uma época, né? Se ele foi feito de barro, se ele foi feito de aço, né? Concreto, tudo mostra o retrato de um tempo, mas mostra também o retrato de uma relação de indivíduos, né? É a igreja feita lá há tanto tempo com barro e tal, mas é como as pessoas daquele momento se relacionavam com o sagrado, relacionavam entre si, né? E que isso agora chega com instruções de falar, beleza, o prédio tem que, se for restaurar, tem que ser com barro tal, né? Com amarração tal e não sei o que lá. Essas as instruções pro material imóvel, né? Uhum. Aí vai ter, beleza, vamos preservar então o quadro lá de tanto, com a tinta tal, com, né, madeira tal. E agora também vai ir pro imaterial, falando então, certo, vai fazer a panela, mas vai envolver todo esse grupo aqui que vai fazer o barro de tal maneira, vai envolver todo esse grupo no mangue, né, que faz a tintura da panela. Uhum. Então, é todo um modo de fazer que vai desembocar no material, e como isso tudo é cheio de uma complexidade que a gente não quer perder, né? Exato. Com um valor que não vai ser central em muitos momentos, o econômico, né? É o Sim. valor ali antropológico, social, de um monte de relação e que quando é experimentado e quando é acessado, a gente faz essa comparação com o presente, que é sempre acelerado, né? Que é sempre de um jeito que não está preocupado com esses outros valores de relação, de essência, né? De manifestação e relação com a natureza. Então, eu acho muito interessante. Durante essa conversa nossa, eu vi uma relação assim do, do, do Assim, debate da construção de como tem que ser preservada as coisas, numa evolução e uma compreensão de o que é importante, do que tem valor e o que vai ser referência no meio mas, desse caos atual, assim, de informação, é, de... eu que não tenho uma visão positiva das coisas, nem da vida em si, eu vejo isso com bastante otimismo, porque tem muito a ver com a questão, assim, lógico, isso aí já no meu ponto de vista bem pessoal, tem muito a ver com a questão de alteridade, assim, de você, que a nossa sociedade, apesar de se falar muito mal dela e tudo mais, a gente vive numa sociedade em que provavelmente nunca se pôs tanto no lugar do outro. Porque preservar culturas hegemônicas é muito fácil. Pensando assim no... O judaísmo, por exemplo, ela sobreviveu durante décadas, só em cima assim, de repetir aqueles valores, de conservar aqueles valores. Ou seja, os judeus foram expulsos da sua terra, vagaram pelo mundo inteiro, mas eles mantiveram aqueles valores porque tinha toda uma tradição cultural fixa, forte entre eles, e que ainda hoje permanece. Mesma coisa, você pensa a realidade do mundo islâmico com suas particularidades, o mundo cristão com suas particularidades, ou seja, culturas hegemônicas que se tornam hegemônicas, é fácil você manter a preservação delas. A cultura católica, aí existem ritos centenários, que aí, Sim. milenares até, se a gente Milenares. pensar, que se mantém aí até hoje. Mas pequenas culturas mais particulares já funcionam de uma forma diferente. Igual o caso das paneleiras ou fiadeiras, ou qualquer grupo menor. Como a tecnologia modifica essas coisas, acaba destruindo aquele tipo de tradição, quase assim que não naturalmente, mas devido àquela mudança mesmo que acontece temporalmente. E a partir do momento que começa a se preocupar com isso, é aí que eu vejo uma coisa positiva.
que é algo assim que, se há algo de positivo na nossa sociedade, que tem que ser destacado, no meu ponto de vista, é isso. É justamente essa preocupação que se tem em manter culturas particulares assim que não têm um alcance geral, digamos, um grupo que vive no mangue fazendo panelas, por exemplo. Conservar aquilo é uma preocupação com o outro, que é algo assim bem característico da nossa época. Então, é algo assim que eu vejo Deu com uma bastante... melhoradinha, né? Não, eu vejo com bastante Evoluímos. positividade isso, eu vejo com bastante otimismo isso. Essa ideia de que você preserva, você mantém, lógico que ainda tem assim, ainda visões assim bem capengas sobre o que é preservação, né? Vez ou outra tem indivíduos, depois pode cortar se quiser, mas vez ou outra tem indivíduos que falam, olha, os indígenas estão em tecnologia, então para que preservar isso? Porque é uma visão quase assim limitada do que é preservar, ou seja, Exatamente. preservar uma cultura não é mantê-la fixa, estagnada no tempo. Exato. Tem a ver com mais relações sociais, com relações religiosas, com relações culturais, do que em manter aquela coisa enquadrada. Justamente por isso existem as regras. As regras existem para você saber o que você mantém, o que você não mantém, justamente porque, vamos preservar então a cultura de determinada grupo indígena. Aí eu vou isolar o sujeito, fazer igual o Admirável Mundo Novo, onde existem grupos anteriores, onde você pode visitar. Não é assim que funciona. Você cria esses conceitos para saber justamente o que é importante conservar naquela cultura, porque nada é fixo culturalmente. A ideia da preservação existe justamente porque nós temos consciência, as coisas vão mudar, as coisas mudam. Se não for a tecnologia, é qualquer tipo de relação. Então, essa ideia vem justamente por isso. O que é importante a gente cultivar, porque nós sabemos que a mudança é algo necessário no ser humano dentro desse processo. E para evitar dizer besteiras também, né? E essa é a intenção, inclusive, desse projeto, né? É um estímulo para a gente estudar, entender um pouco mais, todos juntos, né? Não a compreensão de que é um debate complexo. Exato. E quando a pessoa realmente fala assim, não, fazer assim, o índio está com celular, como é que o índio tem celular? E num tom de que manifesta a necessidade da gente entender melhor disso, né? Já vi uma coisa na internet, um meme, tipo, falando exatamente assim, beleza, preservar. Índio, lá 1500, tem que preservar do mesmo jeito. Aí fala assim, beleza, e português? Tem que estar andando de... tem que estar ainda com o vestuário, né? que ele tava quando chegou aqui em 1500, né? Não, a gente entende muito bem que português, né? A gente tem menos preconceito, tem mais, portanto, mais entendimento da complexidade. Entender que o português é o modo como aquele grupo vive, né? Alimentação que ele tem e tal, não o vestuário, não é a compreensão. Não que a tecnologia que ele utiliza, né? É a compreensão que você tem do outro, por exemplo, outro adendo aí rapidinho. Acho que, se não me engano, aconteceu na Austrália, junto a grupos aborígenes, quando o pessoal começou a tentar espalhar o cristianismo por lá. E aí que o pessoal vinha com aquela ideia e é fato real mesmo isso. Ele tentava, assim, explicar a ideia da palavra de Deus para culturas orais, culturas que não tinham escrita. Algumas culturas não tinham nem a concepção de número direito ou a ideia do zero. Olha o choque tão imenso, né? O que acontece? O que para uma cultura é o texto, né? A é base, muito né? material, né? Aí o sujeito falava, essa aqui é a palavra de Deus, tá aqui, ó. E o sujeito não entendia, ele não entendia literalmente aquilo porque ele foi criado numa cultura totalmente distinta. Tanto que alguns grupos, eles arrancavam páginas da Bíblia, enrolavam e colocavam nos buracos da orelha porque achavam que assim eles estavam próximos. Justamente protegidos. Era uma concepção de vida totalmente distinta. E foi esse choque assim que fez com que muitos antropólogos, também que existiam diversos antropólogos, começaram a pensar esse tipo de situação e ver que o que abominava aos olhos de uma cultura é simplesmente porque você não percebe exatamente. Lógico que existem limites culturais, igual mutilações e coisas assim que acontecem no ambiente cultural. É justamente isso por isso que tem que se pensar a ideia do patrimônio, a conservação de culturas. Existem certas práticas que têm que ser abandonadas mesmo. Mas determinados ritos, determinadas organizações sociais têm que ser lembradas justamente porque o ser humano necessita dessa origem, necessita dessa ideia de grupo. Não por acaso, pensem nas cidades. Existem diversos grupos urbanos. Existe uma cultura periférica de rua ligada ao grafite, ao break, ao dance, tudo mais lá. Ao breaking dance, no caso, que cria uma noção de grupo específico, com identidade específica, com gírias ou dialetos, por assim dizer, específicos. Então, o ser humano precisa dessa aproximação. Até a ideia do sujeito ser isolado hoje em casa é um fragmento cultural típico da nossa sociedade, onde ele isolado em casa busca outros isolados para conversar à distância. É uma identidade, Exato, né? Vira uma identidade. Você precisa disso, você precisa dessa comparação com o outro.
Sim. E aí eu fui longe, mas é isso. Mas É bom assim. ótimo. É essa a ideia mesmo. Vamos conversando, né? E a gente estava, então, falando da questão dos conceitos. Tem mais avanços, Andresa, a partir do... Aí tem um finalzinho aqui da cronologia, que é agora mais recente, né? Em 2003 houve a aprovação da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Imaterial da Unesco, agora, né, já a nível mundial, essa preocupação. Em 2005 teve a aprovação da Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais e Artísticas, também da Unesco. Só em 2006 que o Brasil aprovou o texto da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Imaterial, que foi celebrada pela Unesco em Paris em 2003, através do Decreto Legislativo 22. Mas antes disso já teve lá o registro, né, já teve bens imateriais registrados. E em 2007, a aprovação da Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas na Assembleia Geral da ONU, tipo, o acontecimento mais recente, assim, justamente dos indígenas, né? Que é dos primeiros povos. É até contraditório isso, né? Nossa, mas, enfim, chegamos mostra, nisso, né? Essa... Finalmente chegamos aí. E, assim, nos últimos anos, o IFAM e as políticas públicas voltadas para a preservação do patrimônio cultural têm sofrido com a falta de reconhecimento e até desrespeito por parte de dirigentes, né? Grandes dirigentes que se mostram totalmente sem conhecimento a respeito da própria história nacional e da trajetória das práticas de valorização da nossa memória e patrimônio. Ainda assim, e que bom que a gente tem a liberdade de falar isso aqui, né? E das pessoas verem isso também. E estamos aqui por meio de incentivo conseguido com muita luta pela classe cultural durante a pandemia, mas eu falo isso porque, como você já falou, esse projeto está acontecendo através de recursos federais da Lei Aldir Blanc, por meio da Prefeitura Municipal. Então, assim, enquanto a gente tem um grupo que tenta abafar, né, essa luta, apagar essa memória, essa história, essa trajetória, tem uma outra parte que está tentando que isso continue e está conseguindo. Né? Salve isso é a bom. diversidade humana. É um conflito antigo aí, a gente acabou de sei. falar, né? É um conflito muito antigo, a gente segue, mas com avanços. Sim, com avanços. A questão dos direitos indígenas é fundamental, principalmente porque a gente vê aquela ideia da evolução. O termo evolução é complicado de usar, mas dá para enquadrar aqui nesse caso. Porque inicialmente se pensava em como preservar, o que deveria ser preservado e tal. Agora, à medida que a coisa foi rolando, se tem também a voz daqueles que devem ser preservados em parte. Até perde um pouco daquela questão de tutela, né? Porque tipo, a questão indígena no Brasil sempre foi vista como questão de tutela, né? O Estado tem que cuidar, como se... Lógico, existem leis distintas, mas é porque dentro das necessidades. Isso aí lembra muito uma anedota do período medieval, mas que se encaixa, que dizem que naquela época os grandes mestres da igreja, teólogos, sempre usavam as grandes referências de Aristóteles e Abacuado para descobrir tudo. E um dado dia alguém queria saber quantos dentes tinha na boca de um cavalo. E o pessoal começou a caçar na obra do Aristóteles, onde que é que estava dizendo quantos dentes tinha na boca de um cavalo, caçava. E aí um jovem padre falou, olha, não é mais fácil a gente ir lá no estábulo e contar? E aí é justamente isso. Muitas vezes se perdia o tempo com discussões sobre o que deveria ser preservado ou não em termos culturais, quando era mais fácil. Não é mais fácil lá na comunidade perguntar o que de fato é importante para eles. E a gente está justamente nesse momento crucial, que é ouvir a própria comunidade, né? Saber o que a comunidade tem a dizer. Não por acaso a gente aqui que não está, apesar de ter verbo poder público, não está ligado diretamente ao poder público, está uma comissão outra ali acolá, mas a gente não está nas classes dirigentes de forma nenhuma. Ainda assim, a gente tem o direito de voz e discutir e falar isso. E levantar essa peteca para ver para qual lado que ela vai ser atirada. Exatamente. Muito bom. Viva a democracia também, né? Mas, então, depois dessa volta que a gente deu... Anápolis. Eu tô aqui para disfarçar, Não, eu só queria usar um conceito, uma definição, na verdade, de patrimônio cultural, só para resumir isso tudo, que ela é uma definição da pesquisadora e doutora em sociologia, Maria Cecília Londres Fonseca, que ela resume isso em termos mais simples, assim, para todo mundo entender. Patrimônio é tudo o que criamos.
valorizamos e queremos preservar. São os monumentos e obras de artes e também as festas, músicas e danças, os folguedos e as comidas, os saberes, fazeres e falares. Tudo, enfim, que produzimos com as mãos, com as ideias e a fantasia. Patrimônio Show. cultural. Muito bom. Conceito para ficar claro, né? É. Muito bom. Caramba, a gente conversou bastante, hein? Você falou o tempo. Não estamos com o tempo. Eu acho que para entrar nesse vídeo também, gostaria de compartilhar também essa questão do que a gente comentou mais cedo, do entendimento sobre a cultura, né? Com o tempo, como foi mudando, entendendo, chegamos, pelo menos queremos que seja cada vez mais compartilhado, o entendimento que não existe uma cultura melhor ou maior que a outra, né? E a gente também pensar toda a evolução que a gente vive com relação ao debate do patrimônio, que é preservado, esse entendimento antigamente, a princípio era muito claro quem tinha cultura, quem não tinha cultura. É o dito popular. E nisso são feitas essas escolhas, né, do que é preservado, do que é importante. As igrejas é importante, um terreiro também é importante, né? E ganhando mais voz, a gente vai percebendo e esses grupos que historicamente é desvalorizado ou colocado como cultura menor, vai mostrando e contribuindo para o entendimento de que todos são importantes e que a convivência saudável é o que tem que acontecer, né, da diversidade. Todas as culturas são importantes para quem vive ela. Então, não dá para ficar falando que isso é melhor que aquilo e, portanto, a gente preserva isso ou aquilo. Temos que nos ouvir e aí vai ficar claro, né? Isso aqui precisa ser preservado, né? Essas pessoas estão demonstrando que é importante e aí a gente vai melhorando aos poucos. Sim, nada Eu é criado, acredito. né? A coisa não surge do nada. Se existe aquela manifestação, é porque aquele grupo, de alguma forma, e muitas vezes o grupo não precisa nem refletir sobre a importância daquela manifestação. Se manifesta, vive, né? Isso serve a tudo, até, digamos assim, até em pequenas comunidades. Tipo, não precisa ser algo assim tão visto aos olhos. Lógico, algumas coisas, a ideia do patrimônio cultural, material e imaterial, existe justamente para, dentre essas várias práticas, algo assim que tem que ser pensada com maior carinho, maior afinco, por assim dizer. Mas, basicamente, qualquer uma dessas práticas culturais que se pensa em preservar, ela surgiu de relações cotidianas. Vai chegar um momento que novas formas de diálogo vão surgir, de transmissão, né? De telecomunicação vão surgir, e esse formato de podcast vai ser algo e falar, nossa, precisamos preservar aquele antigo formato de podcast lá do passado. Assim como era a radionovela, ou seja, as coisas, a coisa modifica e nós vamos compartimentando, né? A gente pensa em caixinhas, né? Então nós vamos compartimentando. O tempo muda e vai chegar um momento que algumas dessas coisas vão se tornar defasadas e nós temos que pensar o que vamos fazer com ela. Simplesmente esquecer lá no canto lá da história? Vai virar documento num armário ou vai continuar vivo, né? Exato. E tem a realidade aqui em Anápolis do Confica, né? A gente, para fechar o vídeo com relação aos conceitos do tema, surge então todo um movimento internacional, nacional, e isso pode ir se aprofundando no nível municipal, né, Andresa? Que é por exemplo, temos em Anápolis o Confica. Então, a gente chegou em Anápolis, né? A nível local, como que acontece as políticas públicas para a preservação do patrimônio, como que é pensado? Então, em 1990, na Lei Orgânica do Município, ela já previa como competência privativa do município promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Então, assim, eu já tinha a nível nacional, a nível estadual, né, em Goiás, e agora Anápolis ia se basear nessas leis para também proteger o seu patrimônio, né, o que fosse considerado patrimônio. Depois, a gente vem para a Lei 2.366, que ele fala de 96, que ela é criada para combate ao preconceito racial, étnico ou de cor no município, olha que interessante, né? E coloca como dever do poder público a inclusão de conteúdo programático sobre a cultura afro-brasileira.
no currículo das escolas. Né? É bom a gente lembrar que, como patrimônio nacional, várias expressões afro-brasileiras, né, já são consideradas patrimônio. Capoeira, o jongo, o samba de roda, e assim, e entre outras, né? Depois a gente vai no plano diretor de 2016, fala também sobre patrimônio cultural, que ele visa, né, a proteção, preservação, conservação e recuperação do meio ambiente natural e construído do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. Então, até arqueológico já era previsto aqui para Anápolis, né? Isso em 2016. E aí, especificamente do patrimônio, porque essas eram leis gerais que citavam o patrimônio, né? A gente tem a primeira lei de tombamento em 1984. Há controvérsias, vamos falar disso? Pode falar, então, se quiser já falar. Vamos falar no episódio quando específico. falar no bem dele. Tá bom, no que é vídeo do o bem. tombamento do mercado municipal como patrimônio. Foi o primeiro bem tombado e foi uma lei que tombou ele unicamente. Depois vem algumas leis que tombam uma série de edificações e de espaços, né? Em 91, e a gente vai falar dessas leis depois, então só vou citar o ano delas. Em 97 foi criada a Secretaria Municipal de Cultura. Hoje ela não é mais secretaria, né? É uma diretoria da Secretaria de Integração. Mas nessa parte também foi pensada a questão do patrimônio já, né, como atribuição dela. E em 2001 teve também mais uma lei de tombamento, que era do Coreto. Na verdade, tiveram 3 leis de tombamento em 2001. Em 2002, foram criadas oficinas, ateliês, concessão de incentivos fiscais, né, para pessoas físicas ou jurídicas do município para a realização de projetos culturais, e aí inclui também de patrimônio, né? Em 2002 foi criado o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Anápolis, que é o CONFICA, que nós 3 fazemos parte, né? E ele é um órgão de assessoramento ao prefeito no que diz respeito à preservação dos bens de valor cultural. Então, o conselho ele tem esse papel aqui em Anápolis. E aí, em 2004, foi criado o Conselho Municipal de Cultura, que tem uma cadeira que é de patrimônio, mas ela é de patrimônio, artesanato e cultura popular. Então, não é específica do patrimônio. E depois, uma série de tombamentos que a gente vai falar nos próximos vídeos, né, de cada um desses. O Fundo Municipal de Cultura, que também é uma coisa importante, que ele tem uma das modalidades que se pode fazer projeto voltado ao patrimônio cultural também, né? E aí teve o Plano Municipal de Cultura em 2014, que é válido até 2024, quando ele tem que se renovar, porque é de 10 em 10 anos. E no Plano de Cultura, ele estabelece algumas coisas também voltadas para o patrimônio na cidade de Anápolis. Show de bola. Eu acho que falamos bastante tempo e daria para ficar falando muito mais, né? Mas então tivemos esse apanhado de conceitos, termos utilizados no debate sobre patrimônio. Vimos toda essa estruturação burocrática, né? E como isso chega até Anápolis no CONFICA, que é um conselho recente. Nós 3 fazemos parte, mas já está no ano de mudança, né? Dos membros. E que está se aprimorando, está sendo construído. Então a gente encerra esse primeiro vídeo e a partir de agora, continue nos acompanhando. Vamos ter vídeos falando sobre 12 bens tombados e também o patrimônio vivo. E continue com a gente. Obrigado por assistir esse vídeo e até logo.